Olá galera da Página dos Reformados, aqui é o Rodrigo, sou um dos ADMs. Gostaria de fazer esse vídeo aqui devido a uma frase aí de um pastor conhecido, principalmente no meio reformado, que novamente gerou polêmica. Não é o Ed, né? O Ed é um dos que vive aí trazendo polêmica, mas é um pastor aí que muitos conhecem, até aqui na página tem alguns admiradores, apesar de que a gente não posta muito material dele. É o Marcos Granconato. Eu vou dizer o porquê que a gente não posta material do Marcos Granconato. Para nós, a posição dele, né, em teologia e tal, a gente até concorda e compartilha, né, com os posicionamentos deles teológicos. Mas a gente não compartilha do jeito que ele faz isso, né? A gente não acha ele um pouco arrogante, né, na hora de tratar as pessoas. Então nós não costumamos postar material dele aqui na página, tá? Evito isso bastante e tive um problema dele com ele no passado e o Thomas Tronco também em um debate, que eles agiram da mesma maneira comigo e meu amigo. Então eu achei por bem cortar relações, algo que Paulo, até no texto que ele cita, né? 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo fala de cortar relacionamentos com alguns irmãos, né? Foi o que eu fiz. Cortei relacionamento e busco não ter contato com ele. Esses dias até ele apareceu na página, foi bloqueado. Então a ideia não é... Não estou aqui para pisar nele, nem vituperar, nem nada, tá? É só como gerou uma certa polêmica, eu achei legal a gente trazer uma luz ao texto que é citado. A fala do Granconato, ao meu ver, é irônica. Eu não consegui vídeo, eu só consegui fala, não consegui o contexto todo. Fucei na internet e não achei nada. Se alguém tiver essa fala na íntegra, com seu contexto, apresente para mim. O que me parece ser que é uma fala irônica da parte dele, como sempre, né? Ele é irônico e sarcástico, então ele fala que os mendigos têm o dever bíblico, né? Ou o direito bíblico de passarem fome, né? Segundo Paulo instrui lá em Tessalonicenses. Então, para mim, isso soa irônico e sarcástico. Eu acho que é essa a ideia. Talvez seja mais até uma brincadeira. Mas parece que depois, ali sendo questionado sobre o seu posicionamento por alguns internautas, ele acaba defendendo, né, essa ideia de que os mendigos têm que passar fome mesmo, que alguns são vagabundos. Ele seleciona, né, e tal. A nossa ideia não é tratar esse ponto, mas é sim o uso feito do texto, né? Se o texto lá de Tessalonicenses 3 trata sobre isso, ele pode ser usado para nós justificarmos aí, não darmos um prato de comida a um mendigo, a um morador de rua. Para aqueles que não sabem, sou ex-usuário de droga, tá? Sou ex-dependente químico, então já passei pela situação de rua, já dependi de um prato de comida dos outros mais de uma vez, tá? Então eu sei de que público ele está falando e não estou aqui para defender esse público em específico, né? Mas sim o texto bíblico e o uso que foi feito desse texto, tá bom? Então o texto que ele citou é 2 Tessalonicenses 3, na verdade especificamente, né? O versículo 11, né? Porquanto, ou melhor, o 10. Porquanto que ainda estávamos convosco, isso vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Primeiro ponto. O texto em questão é dirigido à igreja de Tessalonicenses, tá? Se você pegar o contexto, do versículo 1 em diante já é o contexto, né? Mas o capítulo 3, acho que do versículo 6, a perícope se delimita melhor do 6 ao 14. Tá? Você vai ver que Paulo está tratando de um problema específico da comunidade em Tessalônica. Tá? Ele primeiro, no versículo 6, ele diz o seguinte, né? Irmãos, como é que é? Que aqui vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Né? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Versículo 6. Mandamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Tradição, está vendo? Isso daí é algo que é legado como prática na comunidade cristã, tá? Para boa ordem, tá? Como tradição. Foi passado
Tradição é aquilo que é passado de geração a geração, né? Então é uma tradição que eles receberam e eles estão passando adiante. Provavelmente da comunidade e que se inicia, ou até mesmo uma tradição do judaísmo, não sei, mas é uma tradição, boa tradição, tá? E eles compartilham isso, né? Ó, o que nós recebemos, vocês pratiquem, né? Porque nós mesmos, ele cita o exemplo, né? Porque vós mesmos sabeis que deveis imitar-nos, pois não nos portamos desordenadamente entre nós. Ele dá o exemplo, ele fala da tradição, né? Ele diz o que deve ser feito, fala, ó, nós exortamos o Senhor nosso Senhor Jesus Cristo que não andem, né? Não comunguem com quem anda desordenadamente, né? Porque isso nós recebemos como tradição e vos transmitimos, e ele usa o seu exemplo, né? O seu exemplo dos seus companheiros, que no versículo 1, né, diz que é Silvano e Timóteo, que quando estavam lá com eles, não agiram de maneira desordenadamente, né? Não eram desordeiros, não eram desorganizados, e que mesmo tendo direito, né? Mesmo tendo direito, eles trabalharam para ter o seu próprio sustento. Eles não ficaram vivendo à custa da comunidade. Estavam lá como missionários, fazendo trabalho missionário, mas trabalharam para obter o seu pão, tá? Aí a gente tem que entender por quê, né? Contexto de pobreza, de miséria, opressão, dentre tantas outras coisas, devido ao poderio do Império Romano e à opressão do Império Romano. Então, era uma região pobre, era uma região escassa, e eles, vendo a necessidade da igreja, apesar de que ela poderia suprir as necessidades deles, eles preferiram não se valer disso, né? Até porque era uma acusação muito comum, como é comum nos nossos dias, né? Dizer que os que vivem da fé vivem às custas dos outros, né? Como se não trabalhassem também, como se o ministério, a pregação, a exortação, o aconselhamento, preparação de sermão, o estudo, né? A organização de atividades, entre tantas outras coisas que uma comunidade cristã demanda, né? A frente de uma comunidade cristã demanda, não fosse um trabalho. Só quem não teve que viver isso não sabe o que é, o quanto é trabalhoso, tá? Isso daí. E sem contar a vida, né? Que a pessoa tem que levar. Tem que se preocupar com a vida dela, com a família dela, com os filhos dela, com os parentes dela, com os seus problemas pessoais, particulares, e ao mesmo tempo dar conta de todos os afazeres numa comunidade cristã, da vida de outras pessoas, cuidar de outras pessoas, cuidar de outras pessoas, e até mesmo pessoas que não são da sua comunidade. Porque o pastor numa comunidade, ele não trata só dos seus, tá? Ele trata dos outros também. Muitas vezes pessoas que ele sabe que nunca vai pisar o pé na sua comunidade, nunca vai ser dizimista, né? Se a preocupação fosse essa. Mas ele cuida. Maus exemplos, eu nunca vi não sei o que, irmão. Eu cansei de ver. Tá? Eu tenho um histórico no cristianismo e vi muitos exemplos. Então não me venha com essa falácia, né? Como alguns gostam de falar, que não, generalizar, que isso é uma falácia. Conheço muitas igrejas boas, muitas comunidades cristãs saudáveis, né? E muitos pastores piedosos. Então me formei, fiz um seminário, lá conheci pessoas assim, conheço seus ministérios agora e sei como são. Então, isso não é uma realidade, ok? Mas eles preferiram não se valer disso por causa dessa acusação, né? Para não serem acusados. Então, eles trabalham e passam a se sustentar, e eles comem do seu próprio sustento. E eles, então, ouvem, né? E eles citam, mas uma coisa eu tenho dito para vocês. Já disse quando estava aí, né? Aquele que não trabalha, não coma. E por que ele diz isso? No versículo 11... ele diz o porquê. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, que é aquilo que ele havia dito no versículo 6. Para vos apartar dos desordenados, que é aqueles que andam na bagunça, sem ordem, sem decência, andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Além de não trabalhar, se intrometia na vida alheia. Tá? Paulo instrui a que aqueles que não trabalhassem não comessem. Por que ele deu essa ordem? Por que ele está tratando disso especificamente na carta? Por causa de alguns em Tessalônicas que não estavam trabalhando, vivendo desordenadamente, ainda se intrometendo na vida alheia. Mas para a gente entender melhor o porquê que Paulo fala isso, né? A gente tem que entender como é que funcionava a comunidade cristã inicial. Os cristãos preservaram o hábito de ter as coisas em comum. Eles ainda viviam aquilo que tinha-se lá em Atos. Né? Começou lá em Atos 2, que a comunidade cristã vivia unida e tinham tudo em comum. Então as comunidades cristãs que foram surgindo adotaram esse modelo. Viviam juntas, viviam em comum.
tá? Partilhavam as coisas, eram muito solidários uns com os outros. E uma coisa que eles preservaram, que isso acabou deixando de existir, tem um vídeo muito legal do Nicodemos falando sobre isso, tá? A festa ágape era uma reunião que eles faziam, às vezes era diária no final do dia, tá? Eles se reuniam, faziam junto à panela, todo mundo trazia de casa o que ia comer, e ali eles faziam uma refeição comum, tá? E nessa refeição comum, quando era ceia, eles partilhavam o pão e ceiavam, conversavam, havia ministrações, ou simplesmente tinham comunhão no final do dia e depois cada um ia para sua casa, tá, dormir. E eram nessas refeições comuns que as pessoas se alimentavam no final do dia, que era a refeição talvez uma das principais refeições, ou a principal refeição daquela época. Hoje nós comemos 4, 5 vezes por dia, almoço e janta é sagrado, e café da manhã, café da tarde, alguns de lanche noturno, né? Para o judeu daquela época, a refeição que era a principal era a refeição da noite, tá? Durante o dia eles tinham algumas refeições mais frugazes, mas a refeição principal era a refeição noturna, que era no finalzinho do dia, onde eles se alimentavam bem para então dormir, para repor as suas forças depois de um dia de trabalho, ok? Então havia essa prática. E o que estava acontecendo naquela comunidade? Alguns dos irmãos que estavam lá não estavam trabalhando. Para quê? Para terem também o que comer e dividir no final do dia com os outros irmãos, tá? Para se alimentarem. E além de não estarem fazendo isso, estavam se metendo na vida dos outros. Não sabemos como, fofocando, falando, porque eles não trabalhavam, ficavam sem fazer nada, então tinham tempo para ficar prestando atenção na vida dos outros e fofocar. Então era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam atrapalhando o convívio da comunidade, não estavam se alimentando, mas não estavam trabalhando e se achavam no direito de comer na mesa dos irmãos. É isso que estava acontecendo. Aí Paulo dá essa instrução, ó, quem não trabalha, não come. E no 12, porém, ele dá uma exortação a essas pessoas, ó, a esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa a autoridade de Cristo por isso, que trabalhando sossegadamente comam o seu próprio pão. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Tá? É esse o conselho que Paulo dá para uma comunidade cristã, para uma igreja cristã nascente, que estava ali há algum tempo já, que tinha essa prática de uma refeição comunitária no final do dia, onde haviam alguns que se achavam no direito de não trabalharem e ao mesmo tempo ficarem fazendo contendas e se metendo na vida dos outros, tá? Gerando problemas dentro da comunidade. Então Paulo está instruindo, ó, a esses, se eles não trabalham, não comam. E aí no versículo 14 ele diz assim, ó, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, ó, isso que nós estamos falando, estamos refrisando novamente, que é para vocês fazerem, se essa pessoa continuar agindo dessa maneira, notai-o e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Agora você imagina, o cara chega no final do dia, ô irmão, beleza, não sei o que e tal, pá, ninguém liga para ele, sabe? Corta lá, faz de conta que não viu. Aí ele senta na mesa, tá todo mundo comendo, o cara pega, ô irmão, como foi o seu dia, você viu fulano? O cara ignora ele. O que ia acontecer com o tempo? Ele ia ficar com vergonha. Ele ia entender o recado. Essa é a verdade. Ele ia entender o recado. E o que isso deveria gerar? Vergonha, né? E o arrependimento. Para que ele volte, então, que ele trabalhe, né? Então possa contribuir com a refeição, coma do seu próprio pão, como foi dito no versículo 12, né? Tenham com que comer sossegadamente e voltem à comunhão dos irmãos. É essa a ideia. Como que eu tenho certeza disso? Isso está dito no versículo 15, né? Ó, todavia não os considereis como inimigo, mas admoestai-o como irmão, tá? Essa é a ideia. É trazer esse irmão de volta. É um irmão, mas trazer esse irmão de volta à comunhão, tá? Para que ele fique envergonhado, ele veja que os irmãos não estão gostando da atitude dele. Talvez ele venha questionar, né? Ó, já foi falado, Paulo já exortou na carta, já instruiu, ele já tinha instruído quando ele estava aqui com Silvano e Timóteo. Ele mesmo tinha essa prática, ele trabalhava, ele deu o exemplo, tá? Ele não comia as costas de ninguém. Aí ele mandou uma carta sabendo que estava no problema. Alguns irmãos reclamaram para ele, chegou essa informação a ele. Ele na carta ele exortou, ele corrigiu, tá? Mandou vocês não fazerem. Vocês continuam fazendo, então vamos cortar relacionamento, vamos cortar relação. E aí se arrependeram? Voltem à comunhão. Ó, tá trabalhando, tá contribuindo, tá trazendo o alimento dele na mesa. Opa, vamos conversar, irmão. Porque a ideia é essa.
é gerar o arrependimento e trazer aquele irmão à comunhão novamente. Ele tem a consciência que ele faz parte de uma comunidade, que ele tem um papel naquela comunidade, que ele não deve ser pesado a ela, que ele deve ajudar. Salvo que nós devemos entender que existem situações. A pessoa não pode trabalhar porque está doente, a pessoa está doente. Isso daí a gente vai encontrar em vários outros textos da Bíblia falando que a gente deve cuidar primeiro dos da fé. Né? A gente deve nos importar com os nossos. Então, dentro da comunidade cristã, quando pessoas passam por dificuldade, não estão conseguindo nem sequer suprir a sua necessidade, nós, como irmãos, devemos auxiliar esses irmãos. Tá? Mas o que fica aí do texto, né? O que eu quero dizer quando trazendo essa interpretação do texto e mostrando o que Paulo estava querendo dizer? Paulo não estava falando do mendigo que te pede R$1 no farol, tá? Paulo não está falando do morador de rua que bate na porta da sua casa e te pede um prato de comida. Jesus Cristo deixou bem claro, fazer o bem sem olhar a quem, tá? Jesus nos diz para amar os nossos inimigos. Acho que a gente tem motivos de sobra aí e textos bíblicos de sobra para a gente fazer mesmo bem para aquele que a gente sabe que não está, que está vivendo uma vida de engano, que está escravo, sei lá, da sua mendigância, do seu vício, do seu... E com a nossa atitude semear cristianismo na vida daquela pessoa, tá? Nós temos vários textos para nos embasar a fazer isso, tá? Não concordo se o Branconato usa esse texto para justificar essa atitude, concordo com alguns argumentos dele quando ele fala que a gente tem que prestar atenção nas pessoas, que talvez o motivo delas estarem na rua seja que é vagabundo, não sei, cara. Tem alguns motivos lá que a pessoa tá na rua mesmo porque ela quer ficar na rua. Eu fiquei na rua, então eu sei. Tem gente que tá na rua porque gosta de rua, mas é escrava do pecado, tá? Eu não devo fingir que eu não sei o porquê que ela está lá, que é o mal, que é o pecado que leva ela para aquele lugar. Mas eu também não devo esquecer que luz sou eu, tá? Não ela. Que sal sou eu, não ela, tá? Ela não vai ser sal mesmo. Ela não é filha da luz, então ela não vai iluminar. Então quem é luz, quem é sal sou eu, ok? Mas é bom a gente também lembrar que essa perseguição da mídia, que foram lá associar um político, um grupo, um partido aí, né, de direita, e já foram fazer, porque é isso aí que a mídia quer, fazer esse rolinho, jogar lá, e já foram mostrar pastor que não quer ajudar os pobres e não sei o que, pastor que é vinculado à direita, bolsonarista, não estou falando de política, tá? Mas, porque eu não, política aqui na parte, quem me conhece sabe que na parte nós não tratamos disso. Mas o que eu estou falando é que nós não nos deixemos cair nesse jogo sujo, tá? Do mundo, porque isso aí é o mundo mesmo, né? Que quer, na verdade, só nos jogar e nos usar como massa de manobra, né? Para movimentar os seus próprios interesses. Porque é engraçado, a mídia correu divulgar uma fala de um pastor isolada, fora de contexto, porque eu já disse, eu não vi o contexto dessa fala, tá fora de contexto, só postou lá uma frasezinha sem contexto nenhum de onde foi dito aquilo, não sei se teve, se está dito daquele jeito também, eu só vi o recortezinho, mas postaram aquilo ali, mas esqueceram de colocar, a gente não vê, que a maioria das obras sociais, a maioria de distribuição de marmita, de trabalhos com moradores de rua são feitos por comunidades cristãs, tanto protestantes quanto católicas, tá? Isso daí a gente não vê eles postando, eles não estão nem aí, tá? Eles não estão postando isso daí, eles não postam lá. Sai aqui nas ruas, eu sou de Maringá, Paraná, sai aqui nas ruas de Maringá para você ver, vai dar uma olhada onde funcionam os albergues, os trabalhos sociais, você vai ver que tem sopão, que tem comunidades terapêuticas, gratuitas, tudo distribuição gratuita e de cristãos, cara, são cristãos. E se você olhar na maioria das comunidades aí, na maioria das igrejas, na maioria das cidades, os trabalhos sociais que focam moradores de rua, dependente químico, que é duas coisas associadas, né? O dependente químico no final da história, ele vai pra rua, você vai ver que são de igrejas cristãs, são vinculadas ao cristianismo. Isso daí eles não divulgam, tá? Então, só fiz o videozinho para esclarecer se o uso que foi feito do versículo foi esse, para justificar. A interpretação do versículo não nos dá esse respaldo. Paulo está tratando do problema de uma comunidade. Está tratando de um problema que se nós tivermos com os nossos, tá? Um irmão queira viver às custas da igreja sem trabalhar, ainda difamando os irmãos, fofocando, se metendo na vida dos outros. E indo buscar a cesta básica todo final do mês lá. Não é para deixar de dar a cesta básica, tá? Porque o texto ali não fala que ele é para fazer isso. Ele vai continuar indo lá comer na mesa, tá? Mas é para ele ser
a igreja dá chega para lá nele para ele ver que ele está errado, né? E ele ser exortado e admoestado como um irmão. Então, como é que você exorta seu irmão? Com carinho, com amor, tá? Com o intuito de trazê-lo de volta à comunhão. É isso que o Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica. Não é a gente negar um prato de comida a um morador de rua que bate na porta da nossa casa. Beleza? Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí.